Tivemos uma extensa leitura, mas também uma bela história da ação de Deus sobre o seu povo. Uma bela história que deve ser contada aos nossos filhos, aos nossos descendentes, nossos amigos, aos nossos familiares. Que é a bela história sobre o livro da lei que estava perdido e foi achado. O livro de Crônicas, no qual lemos o texto, foi escrito por Esdras e Neemias para encorajar e orientar os judeus que voltavam do cativeiro babilônico. O contexto em relação a esse livro que foi achado é de que ele teria sido encontrado por volta do ano 600 a.C. e foi levado a Josias, que era o rei. Foi levado e o sumo sacerdote Ilquias, naquela oportunidade, um pouco antes, ele entrou no templo, que estava em reforma, com obras sendo realizadas. E no meio das obras, ele foi contar o dinheiro que o povo havia doado para o trabalho de reforma do templo. E no meio do seu trabalho, diz que ele achou o livro da lei, que estava perdido. E isso foi tão interessante para o sumo sacerdote, que ele gritou: achei o livro da lei na casa de Yahvé. Em outras palavras, ele achou o livro da lei dentro do templo. É como se nós se achássemos perdido, porque há algum tempo esse livro não era lido, não era buscado, não era meditado. E então, achar esse livro no meio da reforma foi algo espetacular, interessante para ele. Mas Josias, que era o rei, ele ficou impactado. E num gesto de arrependimento, de clamor, num gesto de boa vontade em relação ao que Deus pode fazer pelo seu povo, aí diz o texto que ele rasgou as suas vestes, arrependido, e determinou que todo o povo tomasse conhecimento daquela leitura. Não apenas ele deveria ter em mente o conteúdo daquele texto extraordinário, mas, após a leitura, o rei constatou com aqueles que estavam ao seu redor que algumas coisas eram importantes para serem trabalhadas com o povo. Ele encontrou problemas, constatou nessa leitura esquecimento dos ensinamentos de Moisés. À medida que o povo não lia mais, o livro estava perdido, os ensinamentos de Moisés não estavam sendo seguidos. Consequentemente, o povo vivia em idolatria, na prática de maus usos e costumes, desobediência e, ao mesmo tempo, necessidade de arrependimento. Na reforma religiosa do século XVI, a Bíblia foi o nosso livro da lei encontrado. E esse livro da lei encontrado no século XVI pelos reformadores, ele era mais do que os ensinamentos de Moisés, que é a Bíblia
como a conhecemos, quase na sua totalidade. E ao pensar nisso, eu encontrei, em meio às coisas que eu prefiro guardar ainda, pela sua preciosidade, eu encontrei uma página de um boletim desta igreja, publicado no dia 31 de outubro de 1993, 30 anos atrás. É a capa do boletim do dia 31 de outubro, que fala sobre os milagres da Reforma Protestante. E esse texto foi escrito pelo reverendo Ricardo Irving, que foi pastor nessa igreja. Chamou-me a atenção nessa leitura, no passado, e que eu recordei agora para o presente, o que ele disse a respeito das Escrituras Sagradas. O reverendo Ricardo, ele escreveu assim, que a Reforma ressuscitou uma igreja praticamente morta, contestou idolatrias escravizadoras, plantou na mente humana a semente da liberdade responsável a Deus e operou autênticas transformações milagrosas na vida como um todo, do século XVI até os nossos dias. Apenas estamos fazendo um histórico, né, da importância da leitura desse livro, das transformações, das mudanças que ocorreram e que chamaram a atenção do povo no passado, da igreja no passado, desta igreja, 30 anos atrás, nas palavras do reverendo Ricardo Irving. E então, uma pergunta vem à nossa mente, e hoje, o que a Bíblia pode fazer para que nossa fé não morra na atualidade? Para que a nossa fé não morra, porque ela é contestada dia a dia. Ela é contestada por cientistas, ela é contestada por filósofos, ela é contestada por homens ateus, ela é contestada por cristãos, inclusive. O que se pode fazer, o que se pode pensar, qual é o nosso comportamento? Lá atrás, Josias rasgou as suas vestes. Não estamos dizendo que devemos rasgar as nossas vestes. Não estamos falando isso, mas gostaríamos de resgatar que a leitura da Bíblia hoje pode ressuscitar valores da fé cristã que estão esquecidos. E se não totalmente esquecidos, mas que estão vulgarizados, desprezados, abandonados em nossa experiência de fé como cristãos. Há valores sagrados que estão esquecidos ou mal vivenciados, como a prática do amor. Amor que tem se tornado leviano. E como se fala de amor? Nós não vivemos numa sociedade que não fala de amor. Pelo contrário, fala muito de amor. Fala-se de amor de uma maneira séria, mas fala-se de amor de uma maneira leviana, idiota, frágil, débil, e que não causa impacto na vida daqueles que precisam ser amados. A leitura da Bíblia pode ressuscitar, então, a fé para a obediência. Quando a fé, a obediência se torna mais fácil. Quando a fé, é mais fácil aguentar 2, 3 horas sentado no banco para ouvir algum discurso, alguma coisa de alguma igreja. Quando a fé é eficaz, a obediência a determinados usos e costumes, determinados rituais da nossa religiosidade, que caracterizem a nossa espiritualidade, também são mais fáceis, se tornam mais fáceis. Quando a fé, é mais fácil doar
dízimos, ofertas. Quando a fé é mais fácil perdoar e ser perdoado. Quando a fé é mais fácil renovar esperanças. Quando a fé. A leitura da Bíblia pode levar-nos à justiça em nossas ações. Pode levar-nos ao exercício da liberdade por uma vida digna. Foi assim no tempo de Josias, o rei. Foi assim no tempo da reforma religiosa do século XVI, quando a Bíblia perdia lugar para a tradição da igreja num tempo de crises, a igreja em crises. A igreja em crise, sendo questionada de todo jeito, de toda forma, questionada na sua moralidade, questionada em seus dogmas, questionada em suas experiências pela salvação, questionada. E os reformadores, que não precisaram rasgar as vestes como Josias, eles entenderam que era necessário recuperar a leitura da Bíblia para que a negligência moral e espiritual dos líderes religiosos da época fosse levada em consideração. De igual modo, Lutero considerou importante a leitura da Bíblia com o povo numa época de grandes descobertas, no começo da Idade Moderna, com grandes descobertas, invenções, avanços tecnológicos, a descoberta de um novo mundo, era a realização da história e a discussão de valores importantes para a sobrevivência do ser humano nesta nova era, neste novo tempo de desafios. Aí voltamos à pergunta: como tem sido a leitura da Bíblia hoje na sua casa? Está esquecida? O livro da lei está perdido? Em meio aos seus afazeres, o livro da lei estaria perdido em meio às suas preocupações? O livro da lei estaria perdido em meio à sua religiosidade? O livro da lei estaria perdido mesmo quando você está no santuário, mas não sabe dominar o texto, ler o texto, refletir sobre o texto e entender o texto? Mesmo no santuário. Não podemos dizer que a Bíblia estaria totalmente esquecida. Na verdade, nós reconhecemos que para muitos a Bíblia não está esquecida, porque ela se tornou um ornamento social. Muitas casas ostentam a Bíblia como um ornamento social. Em muitas casas a Bíblia é um grande ornamento social. E quase imagino que em todas as casas que tiveram contato com esse livro, acharam interessante para embelezar a sua biblioteca, embelezar a sua sala para receber visitantes, com livros e páginas abertas que nunca são lidas com o visitante, com os filhos, com os pais, com os vizinhos, com os amigos, e muito menos com os inimigos. Para outros, a Bíblia tornou-se um livro apenas histórico, uma literatura de caráter religioso, parte da cultura da humanidade. Outros ainda têm a Bíblia como um texto sagrado, interessante, porém superado, cheio de mitos, de fantasias, de poemas, de romances, uma literatura do passado que não acrescentaria nada ou não acrescenta nada à cultura do presente. Mas, resgatando as citações anteriores, podemos imaginar que a leitura da Bíblia hoje pode contestar. Repetimos. Podemos imaginar que a cultura da Bíblia hoje pode contestar a idolatria escravizadora do nosso povo.
da nossa sociedade. E quando nós imaginamos idolatrias, não estamos falando especificamente aquele ídolo feito de louça, de madeira, de ferro, de alguma coisa. Mas nos referimos às idolatrias do nosso tempo. A começar pela idolatria do próprio eu. Quando vivemos numa época do eu posso, do ego forte, do eu sou mais, até no sofrimento. Muitas vezes, eu vou contar um pouco da minha história de doença. Eu fiquei doente, fiquei 1 dia, 2 no hospital. Aí o outro diz, você não viu nada. Eu fiquei 1 mês. Eu fiz uma cirurgia, eu quase perdi o pulmão. Eu quase perdi a perna. Eu quase perdi um órgão vital da minha vida. Quase perdi. Até no sofrimento, queremos ser mais eu, mais ego, mais posso, mais tenho, mais digo, mais estou na frente, mas eu sou vencedor. Idolatria do consumismo, que não é só consumo de comida, chocolate. Eu agora não posso mais comer chocolate. Quem me der chocolate tem que ser diet, não? Mas é verdade que vivemos numa sociedade onde o consumismo tornou-se um ídolo, onde perdemos a capacidade, muitas vezes, de ir a um shopping e deixar de comprar alguma coisa, nem que seja um cafezinho daquele mais baratinho, mas fui, mas comprei, mas consumi. A leitura da Bíblia pode contestar a idolatria escravizadora do nosso povo em relação à vaidade, por exemplo. Na verdade, idolatram a vaidade da maneira que fazem, porque não leram Kant quando escreveu sobre a questão da estética, a questão do feio, a questão do bonito, a questão do lindo, a questão da beleza. E quando ele, na leitura de Kant, lendo Kant, fiquei feliz quando ele disse, ele não me diz diretamente, mas eu assumi como meu o pensamento de Kant. Olha, não há feio, nem há bonito. Coisa maravilhosa. Se não há feio nem bonito, que maravilha, vamos ser mais felizes. E não vamos fazer cirurgias pela beleza, porque ela é relativa. Eu pedi uma colega de trabalho, porque numa sexta-feira ela disse, eu vou fazer uma cirurgia. Mas você está doente? O que ocorre? Não, eu quero melhorar aqui o meu nariz, quero que ele fique melhorzinho. Na semana seguinte, soubemos, ela morreu. Na mesa da cirurgia. Significa que muitas vezes estamos sujeitos pela idolatria, com a idolatria e fazendo idolatria, a ser vaidosos para viver melhor. Idolatria do ponto de vista pessoal, intelectual e até espiritual. E se eu disse que às vezes as pessoas querem estar mais, querem ser mais até no sofrimento, imagine na espiritualidade. Quantas vezes você ora por semana? Quantas vezes você faz jejum? Aí um diz assim, eu faço jejum das 6 ao meio-dia. O outro diz, eu faço jejum completo, 24 horas de jejum. Ela não disse se é para fazer algum exame de sangue, né? Então, muitas vezes, por falta de leitura da Bíblia, nós nos transformamos em pessoas ridículas, idiotas, bestiais, investindo tempo, dinheiro, força, energia, inteligência em valores efêmeros que não acrescentam nada à vida que levamos deste mundo. Isso sem falar da idolatria, do cientificismo que prega a superioridade das ciências, nem da idolatria dos bens da cultura, consideradas como suficientes para a salvação da humanidade, como pensava Bertrand Russell. Não precisamos de um Salvador. A nossa cultura nos salvará.
Bem, mas a leitura da Bíblia pode plantar na mente humana a semente da liberdade. É na Bíblia que aprendemos com Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade de Jesus nos ensina que a liberdade deve ser praticada, por um lado, a nosso favor. Muitas vezes não praticamos a liberdade a nosso favor. Mas em Jesus aprendemos que é necessário que a gente aprenda a se amar. Amar a nós mesmos. E muita gente não se ama, porque não gosta do corpo, não gosta do rosto, não gosta porque é gordo, não gosta porque é magro, não gosta porque é alto, não gosta porque é baixo, não gosta de si, nem de sua voz, nem de seu olhar, não gosta. E por isso muitos sofrem, por causa do corpo que têm, porque não se amam. Essa verdade de Jesus nos ensina também que a liberdade deve ser praticada a favor do próximo. E isso está lá quando Jesus cita o bom samaritano. Na citação do bom samaritano, Jesus está ensinando aos seus discípulos e aos seus inimigos até, que nós devemos amar o nosso próximo, fazer algo pelo nosso próximo. O que significa usar a sua liberdade a favor do próximo, sem preconceito, sem mesquinharia, sem nada que possa ofuscar esse amor, esse valor, essa oportunidade de servir ao próximo. Essa verdade de Jesus nos ensina também que a liberdade deve ser praticada para adorar a Deus acima de tudo. Mas, finalmente, a leitura da Bíblia pode operar, e aí eu volto ao reverendo Ricardo Irving, ex-pastor dessa igreja. Quando ele disse que a leitura da Bíblia pode operar transformações milagrosas na vida humana. Transformações pelo Espírito que vivifica. Nossa vida pessoal, porque sem o Espírito nós não vamos conseguir transformação em nossa vida. Sem o Espírito agir sobre nós, nós não vamos tomar novas atitudes. Se o Espírito não agir sobre nós, não haverá mudanças significativas. Poderá mudanças bestiais. Agora eu venho à igreja todo domingo. Mas quando falamos de mudanças significativas, tem a ver com transformações que nos darão consciência de quem somos, seres indivisíveis, racionais, com personalidade, com instinto, seres possuidores de uma dimensão espiritual que nos faz superiores aos demais seres, que são indivíduos também. O que nos torna superiores à vaca, ao jegue, ao boi, porque somos dimensionados por Deus com alma, espírito que vivifica. Então, as transformações que nos darão consciência de quem somos e as transformações que nos darão consciência de limites, de finitude, isto é, não somos tudo, não podemos tudo, temos limites. De todas as formas, temos limites. Transformações que nos darão consciência não apenas de limites, mas também de possibilidades. Apesar dos limites, em Cristo e vivenciados pelo Espírito, nós poderemos ter mais possibilidades com a nossa inteligência, mais capacidade de amar, mais capacidade de aceitar o amor. Transformações que nos darão consciência da fragilidade da nossa vida. E Tiago, escrevendo em sua carta, no capítulo 4, 14, ele diz: pois é,
que é a nossa vida, o que é a vossa vida. Sois como a neblina que logo desaparecerá. Essa é a nossa vida. Mas muitos não agem como se fosse diferente. E agora, pela leitura da Bíblia, podemos aprender que somos frágeis e que só temos forças, vigor, energia, se formos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Transformações que nos levará a mudanças na vida familiar. Na Bíblia aprendemos que Jesus quer essa mudança. Na Bíblia aprendemos que Ele bate a nossa porta para entrar e cear. Na Bíblia aprendemos que se Ele entrar, como está lá em Apocalipse 3, verso 20, haverá renovação de pactos conjugais. Foi assim. E é assim. Na vida de todos nós. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, os valores foram transformados. Os valores de Zaqueu. E após Jesus entrar e ser uma referência ao cear com Ele, ao estar com Ele, ele se levanta e confessa publicamente. Se eu defraudei, se eu enganei, se eu fui um idiota, fui um bestial, se eu fui um idólatra de alguma forma, eu vou restituir 4 vezes mais. Deixe Jesus entrar na sua casa, na sua porta, pela sua porta. Deixe Jesus entrar pela porta dos seus projetos. Deixe Jesus entrar em sua mente. Abra a porta, abra a mente, abra o coração, abra a vida. E depois dessa entrada de Jesus, você será 4 vezes mais a expressão do amor para sua esposa, para seus filhos, para seu marido, para seus familiares, para seus vizinhos. 4 vezes mais você será em paciência. 4 vezes mais você será em benignidade. 4 vezes mais você será solidário. 4 vezes mais você será motivo de bênção e perdão para alguém na sua caminhada. 4 vezes mais você perdoará e será perdoado. Amém? Se Jesus entrar em sua casa, haverá transformação de mentes. Está lá Paulo recomendando os romanos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, vossos conceitos, vossos comportamentos. Haverá transformação na sua vida profissional, muitas vezes nebulosa, sem rumo, sem perspectiva, sem luz no fim do túnel. Pois é, deixe Jesus entrar na sua vida e também a sua vida profissional poderá ser abençoada, ajudando-o a ser proativo, a buscar sempre o melhor e novas possibilidades. Haverá transformação na vida de quem lê a Bíblia como membro de uma igreja, sem preconceitos, com visão ecumênica, de maneira holística. Haverá transformação em sua vida nas relações com Deus, pois pela ação do Espírito Santo, que nos é ensinado pela leitura da Bíblia, sua vida espiritual será enriquecida. E pelo mistério da fé, você poderá ser ressignificado para ver as pessoas de maneira diferente, para ver a beleza da natureza de maneira surpreendente, para ver as coisas com um novo olhar e recomeçar com nova disposição, para esquecer o que precisa ser esquecido e nascer de novo, se necessário. Que assim Deus nos ajude na leitura da Bíblia em nosso tempo. Amém.